Shalom, shalom. Hoje eu tenho um tema empolgante, como sempre você sabe, né? E a pergunta é: por que o Eterno confiou o evangelismo a homens? E digo mais para você: fique conosco, você vai conhecer evangelistas ponta de lança que tem na sua Bíblia e talvez você não tinha descoberto ainda. Fique conosco e é sobre esse assunto rico, tremendo, que o canal vai abordar hoje. Tá bom? Deixe agora seu like, deixe sua pergunta e se inscreva no canal. Não esqueça de acionar o sininho. O shiur dessa semana, o estudo. Evangelizar exige coragem, mas é coragem mesmo, no sentido mais amplo da palavra. Professor Rocha Lima, por que homens e não anjos no evangelismo? Olha, que pergunta legal. Presta atenção, talvez eu tenha que desdobrar essa pergunta em 3 pontos. Mas o primeiro ponto, e para mim ele é essencial, os homens evangelizarem é um privilégio humano em proclamar a redenção, a mensagem salvífica, a mensagem onde tira as pessoas das trevas, os cativos. E o segundo ponto, temos também a singularidade da redenção. Veja só. O evangelismo, o evangelizar, o proclamar a palavra é algo tão profundo, tão rico, tão extraordinário, demasiadamente profundo. Você sabia que os anjos eles ficaram curiosos e eles queriam entender isso plenamente? E o terceiro ponto, e eu desdobro em mais 2, está no fato de que talvez você tenha ouvido falar que os anjos queriam evangelizar, mas isso não tem na sua Bíblia. Bom, eles estavam curiosos e querendo entender. E eles não iriam conseguir entender. Somente homens podem entender esse episódio melhor, porque eles não pecaram, eles não sabem qual é o peso do pecado e o alívio da redenção. Fique conosco. Se inscreva agora no canal. Professor Rocha, como a igreja se compara ao evangelismo de Abraão? Evangelismo de Abraão? Sério? Vamos ver? Eu não sei como é que é esse negócio, né? A diferença é que Abraão, ele quando recebeu o chamado, ele prontamente atendeu. Ele largou aquilo que precisava largar, e em contraste, porventura, com a igreja, que ainda às vezes muito lenta, demora a cumprir a sua missão salvífica e resgatar também aqueles que estão perdidos nas trevas. Professor Rocha, o que a igreja aprende com o evangelismo de Moisés? Presta atenção, eu falei aí você no início que é rapidinho esse estudo, mas você vai conhecer evangelistas que você não sabia disso. Moshe, ele foi extraordinário, porque ele deixou o seu conforto em Midian e saiu para pregar a libertação aos cativos, aos oprimidos que estavam lá no Egito. Você conhece isso muito bem. A missão de evangelizar, a missão de Deus exige coragem, e não é pouca coragem. E a igreja, então, como Moisés, ela precisa sair da sua zona de conforto e também ir lá buscar e sequestrar e capturar para Yeshua os cativos e os oprimidos. Professor Rocha, Abraão pode ser considerado o maior evangelista do seu tempo? Olha isso, você sabia? Claro que sim. Abraão, ele disseminou o conhecimento do único Deus, do poderoso Deus, no seu mundo de idolatria. Mais do que isso, ele vivia uma vida de fé e de testemunha que confiava na plenitude do Eterno. Isso faz com que, então, aquelas pessoas, quando ele chegou e seriam bênção entre as nações, poderiam entender isso melhor. Rocha Lima, o que aprendemos com a falta de visão de Jonas? Ioná, você conhece como Jonas. Algumas igrejas no YouTube têm bastante Ioná. Tem bastante Jonas. Quem é esse Jonas? É aquela pessoa que recebe o chamado, recebe o envio e fica ali atrasando a marcha. Você deve conhecer alguns Jonas desse. Mas esse Jonas aqui, que também deu esse trabalhão, dado o momento ele obedece. Pela pressão, eu não sei, ou pelo envio, ele obedece. E quando ele vê Nínive se arrependendo, então ele toma uma postura. E assim também a igreja deve superar as suas fronteiras e reconhecer que Deus está prestes a usar essas pessoas
cascudas que tem lá no YouTube, né? Só para alcançar os perdidos. Ninguém está isento dessa proposta de evangelismo. É um comando, é o ID, não foi ninguém dispensado. Você, do seu jeito, é valioso para o reino. Não se cale. E aproveita, deixa agora o seu like, deixa aí o seu comentário. Professor Rocha, o que Isaías nos ensina sobre evangelismo? Isaías fala sobre evangelismo? Ishayahu. Isaías, então, ele chega logo de pronto e profetiza, né? Que Israel seria luz às nações. Hoje, a igreja não substitui Israel, mas ela herda esse chamado. E ela precisa, então, agir e ser um farol de esperança no seu entorno, no seu bairro, na sua comunidade, refletindo um luzeiro muito forte, mostrando o caminho de Yeshua. Lima, como João Batista inspira o evangelismo em nossos dias? Yohanan, João foi evangelista? Gente, eu não sabia disso. Claro que sim. Você sabe, ele dedicou toda a sua vida a preparar o caminho para o Mashiach. Claro que sim. E a igreja ela deve refletir esse exemplo, proclamando a Teshuvah, o arrependimento, o retorno, largar as coisas que não são interessantes. Com isso, então, preparando o mundo, esse mundo hoje, para a volta de Yeshua. Professor Rocha, o que Paulo diria a uma igreja que não evangeliza? Ih, já prestou, já teve bom. Querido, eu acho que Paulo não falaria nada para essa igreja que não evangeliza. Certamente ele não falaria nada. Mas eu quero dizer o seguinte, ele gritaria para essa igreja, aquela lá do YouTube, né? Ei, igreja, como crerão se não há quem falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Com isso ele está lembrando dos ativismos que a igreja tem. Por vezes, cria barreira, cria fronteiras intransponíveis e impede a salvação de muitos. Talvez você conheça alguma igreja com esse perfil. Professor Rocha Lima, se o mundo está em trevas, por que a luz parece indiferente? Eita, que pergunta difícil de responder. Me ajuda aí, coloque aí nos comentários. Porque o que é uma luz indiferente? Ela está apagada? Talvez seja isso que a pergunta queira dizer. Mas fato é que tem sim igrejas que não se mobilizam, esqueceu o seu comando de ir. E quando, na verdade, ela se distrai, ela perde o seu objetivo principal de ser um centro de envio. Professor Rocha Lima, a quem Jesus delegou a grande comissão? Eu estou falando, fica até o fim. E já está acabando. Dá para você deixar aí o seu dedão? Bom, Yeshua, dado o momento, ele vendo o mundo do seu tempo perdido, ele então pega o seu povo, ele pega uma parte do seu povo, ele pega uma célula do seu povo, ele pega um grupo pequeno dali do que estava contigo e fala, olha só, a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, saia desse lugar, se levante, vá às nações, pregue, faça discípulos, todas as nações, para que a gente se mobilize nessa situação. E para quem Yeshua falou isso? Ele falou isso para os seus discípulos. É contigo? Porque eu me sinto afetado, é comigo também. E só assim, então, a gente vai ter um mundo diferente. Yeshua, quando voltar, talvez aquela fila do matadouro vai estar bem pequena. De novo, já é a última pergunta. Puxa vida, eu falo para você que é rapidinho. Professor Rocha Lima, como ativar uma igreja morna no evangelismo? Como assim? Uma igreja morna no evangelismo? Existe isso? Pois é. Eu poderia dizer, eu não sei bem o que fazer, mas eu poderia sugerir que essa igreja orasse. Mas eu não vou fazer isso. Não vou, não é que eu quero ser malzinho, não. É porque ela é morna, então ela já não ora mesmo. Não é verdade? Mas talvez a gente tenha alguma... Vamos ajudar essa igreja aqui, essa igreja morna. Ainda bem que só tem ali no YouTube, né? Bom, o que ela precisa fazer? Primeiro, ela deve conhecer o Projeto Bessorá. O Projeto Bessorá, veja nos nossos contatos. Para você que é líder, evangelista, pastor, apóstolo, veja ali no nosso contato. É um
é um projeto de treinamento e desenvolvimento de servos focado 100% no evangelismo. Essa igreja morna deveria conhecer o projeto Bessorá. Por outro lado, também romper com a tradição. Menos de Roma e mais de Israel. Também curar a sua indiferença, a falta de compromisso com o noivo e obedecer o ID. Olha aí, você vai enumerando mais ainda, né, o que essa igreja precisa. Agora, depois disso, certamente ela vai falar algo fantástico. Ela vai falar Renini. Querido, essa palavra Renini, ela só aparece 4 vezes na Bíblia. Que quer dizer isso que Isaías falou, Isaiah falou, eis-me aqui. Esse eis-me aqui não é dizer assim, olha, eu estou presente. Não, é sede. Olha só, eis-me aqui é que não tem mais nada atrás de mim. Pode falar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a proposta. Mas essa igreja vai precisar fazer uma caminhada. Portanto, eu quero terminar com você te deixando uma mensagem bastante interessante. Lech lecha kikarov yom Adonai. Portanto, vá, que o dia do Senhor está próximo. Lehitraot.